Olá, prezados alunos da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Irei fazer a análise da prova, comentários sobre as questões do concurso que foi aplicado agora, no dia 24/6, domingo, 2018, em que a banca elaboradora foi a Consulplan. Foi uma prova dividida em duas vertentes, uma parte, questões de língua portuguesa que eram relativas à parte de conhecimentos gerais e questões de língua portuguesa que eram relativas à parte específica de língua portuguesa. Com base na parte de conhecimentos gerais, nós tivemos, eu vou pegar aqui como modelo a prova Professor Classe 1, nível A, Português. Prova que foi aplicada na parte da manhã, tipo 1, branca, como parâmetro, né, das questões da análise aqui. Nós tivemos um texto muito interessante, o primeiro texto. Foi uma prova na parte de conhecimentos gerais. Foi uma prova bem objetiva. Claro que a prova segue o perfil todo da Consulplan, mas nessa prova em questão, a Consulplan conseguiu ser um pouquinho melhor, ser um pouquinho mais objetiva na parte da elaboração dos enunciados. Porque nós sabemos, né, de uma forma muito consensual, que a banca Consulplan é uma banca um pouquinho complicada em relação aos enunciados, né? São enunciados mais conflituosos, enunciados em que o aluno tem que parar, fazer aquela leitura fria para que se compreenda o que a banca exigiu. E por relação das opções, chegar à resposta ali que seria marcada como correta. Nessa prova, na prova do SEDUC, nós tivemos uma banca que aderiu ao perfil, lógico, trabalhando anáforas, crônica, relações textuais em si, posicionamento do autor, que é algo que ela adora cobrar. Nós tivemos ainda o perfil da banca Consulplan, porém de uma forma mais ativa, de uma forma mais proativa, enunciados um pouco mais claros, enunciados mais objetivos. Então foi uma prova que exigiu do aluno, claro, conhecimento e análise de peculiaridades da banca, né, de algumas características que são muito específicas, que são inerentes apenas ao perfil da Consulplan, mas foi uma prova um pouco mais objetiva do que ela tem elaborado recentemente, né? Vamos aqui dar uma olhada. O primeiro texto, que fala de alfabeto e tal, coloca uma questão assim, ó, que pediu ali de alguma forma o tema como um todo do texto, né? Então a primeira questão da prova já exigia ali do candidato que conhecesse o tema. Mas também foi exigido do candidato que ele tivesse uma perspicácia, uma relação mais crítica, um olhar mais crítico, para que ganhasse tempo, né? Ainda com o perfil da Consulplan, claro. E nesse olhar mais crítico, eu ensinei aos alunos, eu conversei com os alunos e tal, todos que me perguntaram por e-mail, ou que foram para atendimento, perguntaram por atendimento para que eu pudesse responder, ou até mesmo no próprio curso, né, do Português Absoluto Foco Consulplan, eu mostro ali na aula que é essencial o aluno focar muito na conclusão do texto, né? Ler o texto quando necessário, tal, mas que dê foco muito acentuado no que a conclusão pontuou. E aí vem uma primeira questão aqui da prova dizendo assim: tendo em vista os elementos estruturais que constituem o texto, pode-se afirmar que, de imediato, quando a banca fala assim, tendo em vista os elementos estruturais que constituem o texto, o aluno ele tem que fazer um confronto aqui de como o autor se posicionou, qual tipo de estrutura o texto abarcou e qual era o tema que foi abordado, né, para que ele faça a junção desses três itens e consiga responder esse tipo de questão. E aí a banca colocou aqui, tendo em vista os elementos estruturais que constituem o texto, pode-se afirmar que, letra A, o registro e a apresentação textual de fatos e saberes da realidade são prioridade na sua construção. Pode observar que pelo tipo de conclusão do texto, não foi colocado como foco apresentar fatos e saberes da realidade, né? Não é isso. Olha o que foi colocado como foco. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui na conclusão. Teremos voltado ao tempo do fulano de tal, e não me assombra se as condições de vida regredirem às do Antigo Egito. Olha bem esse pedaço aqui que ele diz assim, e não me assombra se as condições de vida regredirem às do Antigo Egito, mas ninguém se importará. Cada um de nós, hipnotizado pela tela, que tantos apregoaram ser uma nova pedra de Roseta e tal, enfim, nessa parte específica aqui da conclusão, quando ele fala, e não me assombra se as condições de vida regredirem do Antigo Egito, ele demonstra de uma forma muito clara um processo argumentativo, em que ele abarca ali um preceito de opinião, né? Ele fala sobre o ato de regredir, ou seja, ele relata
de uma forma muito clara qual é o posicionamento dele. Então a resposta tinha que seguir um modelo que fosse condizente ao que o autor pontuou como viés de crítica, né? Que demonstrasse ali um tom de ironia, porque ele foi irônico de falar que não se assombraria com tal feito, que abarcasse uma relação de crítica, de reflexão, algo nesse sentido. Então olha lá, olha a letra B. Trata-se de um texto argumentativo. Sim, quando eu recorro à conclusão, eu enxergo de uma forma muito clara a opinião do autor, então, consequentemente, ele argumentou e, consequentemente, ele, nessa argumentação, explanou um ponto de vista. Então, trata-se de um texto argumentativo? Sim. Se ele abarca um ponto de vista, ele tem uma inerência argumentativa, demonstrando com uma de suas características acentuado teor crítico. Porque se ele apresenta viés, se é um texto dissertativo, ele já tem um tom crítico, um tom reflexivo, né? Então, eu tenho aqui a continuidade do que é ser argumentativo. Então, tá. Com presença de humor e ironia. Sim, né? Quando o último parágrafo do texto, que é a conclusão, ele traz esse teor de humor e, ao mesmo tempo, esse teor de ironia, de uma forma mais acentuada. Então, a letra B é condizente com o que é, de uma forma assim, mais atuante, demonstrado pela conclusão do texto. Na letra C, quando fala assim, ó, configura-se como um texto principalmente informativo. Ele não é informativo, ele não tem viés aqui pedagógico, um texto de viés informativo, né? Na letra D, a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar, não existe essa fusão aqui dentro. Então, a única que realmente retrata ali a perspectiva de um caráter linguístico do texto, uma relação contextual ali, uma relação temática do texto, é a letra B da número 1. Então, perfeito, não há recurso, né? De uma forma geral, na minha análise, eu não enxergo nenhum preceito de recurso, tanto no que concerne as questões de conhecimentos gerais, tanto no que concerne as questões de conhecimentos específicos de língua portuguesa. Não vejo recurso. Olha lá, aí já temos outra questão que diz assim, ó, no primeiro parágrafo, então, questão 1 que foi abordada ali foi o quê? Foi abordado, então, pela banca, foi o tema e a culminância com o posicionamento do autor, que nos daria a condição de enxergar que é um texto inerentemente argumentativo. Em que lugar seria mais fácil enxergar essa argumentação de uma forma mais acentuada? Na conclusão do texto, né? Então, questão 2. No primeiro parágrafo, o suposto enunciado a ser escrito por um historiador no futuro tem seu sentido estruturado. Então, olha, nós teríamos que ir lá no primeiro parágrafo, encontrar essa parte aqui, olha, esse enunciado a ser escrito por um historiador no futuro, que é essa parte aqui, ó. Ele fala lá, paradoxalmente, escreverá um historiador em 2018. Aí ele abre parênteses, coloca aqui aspas e diz assim, ó, foi a disseminação da escrita como principal forma de comunicação o que criou as condições para sua própria morte. Em cima desse trecho, nós iremos responder. Aí ele falou aqui, ó, então, ó, no primeiro parágrafo, o suposto enunciado a ser escrito por um historiador no futuro tem seu sentido estruturado. Letra A, num modo exclusivamente conotativo. Nós devemos ter muito cuidado quando as questões, como eu falei no curso, né, Português Absoluto Foco Multiplan, quando as questões são questões radicais, elas são generalizadoras, são questões radicais. Por quê? Você só pode manter essa linha radical se o texto, se o autor do texto também for radical. E não acontece esse tipo de análise aqui, né, no texto. Ele não é nesse sentido. Você não tem, quando ele fala aqui, ó, estruturado de modo exclusivamente conotativo, é na letra B, exclusivamente denotativo. Não, não se tem ali um trecho exclusivamente denotativo e exclusivamente conotativo. O que você tem ali é um encontro das duas inerências. Por quê? Nós temos uma parte denotativa, quando ele retrata algo de domínio real, algo que denote a realidade, e temos o trecho conotativo, quando ele traz ali uma fala mais figurativa, quando ele diz, por exemplo, para a sua própria morte, né? Para a sua própria morte, a morte ali da escrita, ou seja, né? É uma relação conotativa. Agora, quando ele fala assim, ó, foi a disseminação da escrita como principal forma de comunicação. Então, olha, como principal forma de comunicação, a escrita
como principal forma de comunicação. Esse é um trecho denotativo. Então, dentro de um viés conotativo, nós temos partes denotativas. Então, o que nós temos ali? O encontro de uma linguagem figurativa e de uma linguagem real, né? Então, teria que ser a mescla. Então, a letra A não serve porque fala que foi exclusivamente conotativo, a letra B não serve porque fala que foi exclusivamente denotativo, e a letra C diria assim, ó, com base em um sentido denotativo e conotativo, que é o que melhor adequa aqui à realidade, né? E a letra D, quando diz assim, a partir de uma linguagem que predomina o exagero. Não há aqui nesse trecho nenhum tipo de hipérbole, nenhum tipo de tom exagerado, né? Então, o que nós temos é a combinação do denotativo com o conotativo. Então, a questão 1 ficou a letra B de bola e a questão 2 ficou a letra C de casa. Em nenhuma das duas há preceito de recurso, a meu ver. Na questão 3, a banca faz um confronto do texto 1, que fala sobre o alfabeto, e a charge. Então, aqui ela começa a caminhar para esse diálogo entre gêneros textuais. Agora, o que o aluno deveria levar em consideração? Quando se pede um confronto entre dois textos, e um deles não é paragrafado, como é o caso da charge, deve-se olhar para a charge, compreender a charge, embasar, fazer o diálogo da charge com a conclusão do texto paragrafado. Porque quando você faz esse encontro, toda a conclusão do texto, como eu disse no curso, ela obrigatoriamente retoma aquilo que tem de maior importância no texto. E quando a banca exige um diálogo entre gêneros, o que ela quer é saber, de alguma forma, o que eles abarcaram em comum, qual foi o ato de semelhança entre esses textos, né? Então, ele deveria olhar a charge, concentrar o olhar na charge e depois fazer o diálogo com o texto paragrafado, que é o texto 1. Então, vem aqui, leia e analise. Aí nós temos uma charge aqui que falava assim, ó, toda certeza relativa, no primeiro quadrinho. Na outra parte, tem certeza, professor? Aí ele responde, absoluta. Pode observar que dentro da própria charge nós temos um vício de linguagem, né? Quando diz assim, ó, certeza absoluta, nós temos aqui uma redundância, porque se é certeza já é o quê? Absoluta. Quando o professor fala que toda certeza é relativa, o aluno pergunta se ele tem a confirmação dessa explicação, ele responde que sim, absoluta, ele traz um ato paradoxal, porque ele afirma uma coisa que ele disse que na realidade não tem como se afirmar. Então, em cima dessa brincadeira, desse jogo de ideias, desse jogo de palavras, é que deveria a charge ser entendida. Então, é muito importante que para a Consuplan o aluno reconheça qual é o teor centralizado ali naquela charge, qual é a forma, o que a charge utilizou para trazer esse efeito de humor, esse efeito irônico, esse efeito de reflexão, né? Que é essa ideia paradoxal entre ter certeza em dizer que não há certeza de nada, e o aluno pergunta, tem certeza? Ele fala sim. Então, como não há certeza se ele diz que sim, né? Então, olha, em relação ao texto alfabeto, pode-se afirmar que a charge, o aluno ele deveria compreender a charge para depois fazer o diálogo ali com o texto alfabeto. Para observar que os dois textos, de alguma forma, eles são críticos, né? E eles trazem um fundo irônico também. Então, olha, letra A. Utiliza ironia, sim, de alguma forma ele utiliza ironia para desmistificar a posição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa. Não. Ele tem um traço irônico, mas não é com a finalidade de desmistificar a oposição que o autor faz às massas. Não é esse o objetivo da charge, muito pelo contrário. O que o aluno precisa compreender é que em concurso público, quando uma charge é vinda, toda charge ela mantém ali uma essência, e essa essência tem que estar traduzida na opção, que vai ser marcada como correta, né? A letra A não faz isso. Na letra B, remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere ao autor do texto. Não, aí falou do texto alfabeto. Tem que haver um diálogo entre o texto, mas a prioridade é a leitura que se faz da charge, não do texto 1. Lembra, é um diálogo da charge para o texto 1, para a conclusão do texto 1. Então, remete ao desequilíbrio. Não há desequilíbrio, né? Há um jogo proposital de palavras, né? Representado muito claro pela charge. C. Exemplifica o sentido de um discurso paradoxal. É essa a resposta, né? A que faz referência por meio do termo paradoxalmente no início do texto. Então, quando ele fala de ter certeza e o aluno pergunta se ele tem essa certeza, ele responde absoluta.
Então, esse confronto entre o primeiro quadro da charge e o segundo quadro é que traz sentido paradoxal, ou seja, é a essência traduzida da charge na opção C, então ela é a certa mesmo. Na D, quando fala assim, ó, apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que as novas realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem. Pode-se comprovar se a própria charge diz que toda certeza não é absoluta, né, que toda certeza é relativa, como é que eu posso comprovar algo, né? Então, de cara, aqui na opção 3, na questão 3, nós temos a opção C como resposta correta, ok? Vamos dar uma olhada na questão 4. A questão 4, ela pede o posicionamento do autor, mas em virtude do estilo da Consulplan, o aluno ele deveria centralizar o olhar na anáfora que foi colocada ali no texto, né? No trabalho, por exemplo, de um pronome relativo, no trabalho de um pronome demonstrativo, porque é o jeito da banca mesmo proceder. Então, olha lá a questão 4. O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, podem nomear realidades tão distintas quanto sol, fulano, tal, ele faz uma lista de palavras, né? Começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982. Pode-se afirmar que o trecho sublinhado. Então vamos observar o seguinte, aqui para o aluno responder mais fácil e com mais segurança, o que ele deveria observar? Qual é a relação contextual que esse trecho sublinhado traz com o restante da construção? Pode observar que o trechinho sublinhado traz no início dele o emprego do pronome demonstrativo este, ou seja, é um pronome que de alguma forma fará um trabalho anafórico, um trabalho remissivo, um trabalho de retomada. Em cima dessa retomada que o aluno deveria concentrar a análise aqui. Então vamos aqui pensar. O alfabeto latino, vírgula, este fantástico conjunto de 26 letras que observaram que ele traz ali uma agregação de sentido ao que já havia sido proposto, que já havia sido falado. Então, olha, letra A, antecipa a discussão. O trecho sublinhado, ele não antecipa, ele retoma. Então, a letra A, eliminada. Se o aluno entende que o este é a anáfora, ele não terá por preceito introduzir, porque quem iria introduzir seria a catáfora, não é? O pronome demonstrativo, este, ele retomou o que foi estabelecido aí, o que estava aí bem próximo, que já havia sido estabelecido e próximo, ele não teve por finalidade introduzir. Então, ele não antecipa, ele faz o quê? Retoma. B, então a letra A é eliminada. B, caracteriza de forma objetiva o termo que o antecede. Dá uma olhada aqui o seguinte, quando ele fala assim, ó, caracteriza de forma objetiva o termo que o antecede. Ele não tem por finalidade apenas, vamos observar, ele pediu assim, ó, pode-se afirmar que o trecho sublinhado. Tá. Aí o aluno vira para mim e fala assim, Jacira, mas olha, quando ele fala aqui, ó, este fantástico conjunto de 26 letras que marcasse um asterisco na letra B, se ficou com dúvida, Jacira, olha, para mim ele caracterizou de forma objetiva o termo que o antecede. Para mim ele caracterizou, marcasse com asterisco e tentasse observar se não existe uma resposta mais completa. Por quê? A Consulplan lida com respostas com trabalho equivalente de respostas. A Consulplan sempre trabalha da seguinte forma, ela coloca uma opção que é muito próxima de ser marcada e uma opção mais certa de ser marcada. Então, olha, Jacira caracteriza, ele traz uma informação sobre, mas não é uma oração adjetiva, não é verdade? Não é, de alguma forma, nós temos no interior do trecho uma relação de caracterização, uma relação adjetiva à frente. Quando fala aqui, ó, este alfabeto, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, podem nomear realidades, você tem um preceito adjetivo no interior do trecho, mas o trecho ele foi grifado a partir do este. E o este aqui não tem natureza propriamente adjetiva com a palavra alfabeto. Ele retoma a palavra alfabeto agregando função. Então, o que o aluno deveria observar? Agregando informação. O que ele deveria observar? Já se ele fiquei com muita dúvida na letra B. Marcasse o asterisco e olhasse se não existe uma resposta mais completa. Quando ele caminha aqui, olha, na letra C, coloque em evidência a função da linguagem quanto à comunicação. Não, o trecho aqui não vai remeter à função da linguagem, né? Não é esse preceito. D,
possibilita o conhecimento do posicionamento do autor em relação ao termo anterior. A letra D, ela se faz mais completa que a letra B. Por que ela se faz mais completa que a letra B? Quando você entende, olha, confrontando a B com a D se faz mais completa. Por quê? Possibilita o conhecimento do posicionamento do autor. Quando ele traz essa informação que de alguma forma realmente caracteriza o alfabeto latino, ele deixa o leitor conhecer qual é a imagem que ele tem do alfabeto. E aí, qual é o posicionamento que ele apresenta sobre o alfabeto. E quando diz aqui, ó, possibilita o conhecimento do posicionamento do autor em relação ao termo anterior. Por que ele diz em relação ao termo anterior? Porque o ele teve por prioridade retomar o termo anterior. Confrontando a letra B com a letra D que tem que ser marcada como a correta, por ela ser mais completa. A letra D mostra que, de alguma forma, o autor, quais são as características, qual é a visão do autor em relação ao alfabeto. O trecho demonstra isso muito claro. E, além disso, ainda reforça aqui dentro que o trecho, o início do trecho, faz uma remissão ao elemento anterior. Quando você coloca em confronto com a letra B, quando fala assim, caracteriza de forma objetiva. Não é de forma objetiva. Por que não é de forma objetiva? Nós podemos, ao confrontar a B com a D, chegarmos à condição de enxergar que a D é a certa e eliminar a B, com muito critério, com muita lógica e bem devagar. Por quê? Quando você enxerga que houve elemento caracterizador, realmente houve um elemento que caracterizou o que era o alfabeto na posição, na perspectiva de visão do autor. Mas quando diz que é de forma direta, não. Todo processo que se faz remissivo à retomada, principalmente quando é com pronome demonstrativo, o aluno, o candidato, ele precisa conhecer qual é a regra gramatical que está por detrás do emprego daquele pronome, para que sim ele observe, por meio da regra gramatical, quem aquele pronome queria retomar. Então não é de forma objetiva, né? O aluno ele precisa inferir, por meio dos seus conhecimentos gramaticais, qual era o objetivo do encaixe de um pronome demonstrativo aqui dentro, principalmente do que pode, na língua portuguesa, tanto introduzir quanto retomar. O aluno ele precisaria compreender nesse momento que o pronome retomou o elemento, não introduziu e retomou, e que por se tratar do pronome que ele poderia apenas retomar aquilo que foi colocado mais próximo, o substantivo mais próximo. Ou seja, há um preceito de caracterização, sim, mas não é feito, esse preceito de caracterização não é feito de forma o quê? Direta, ok? Requer do aluno conhecimento de outras regras e regras gramaticais para que ele coloque em pauta e chegue à conclusão de que houve um preceito de caracterização e que essa caracterização foi enviada ao alfabeto, ok? Então, entre a letra B e a letra D, chegamos à condição de marcarmos a letra D de dado. Questão 5. Acerca dos termos grifados no segundo parágrafo do texto, está correto que se afirma em... Pessoal, quando uma banca de concurso público grifa algo no interior do texto, você bateu o olho no texto e já viu que de alguma forma a banca sublinhou algo, já é necessário que no momento da leitura o aluno gramaticalmente já tente enxergar qual é a posição que se encontra aquele elemento, qual é a função daquele elemento, se ele retomou, se ele não retomou, se ele introduziu, o que ele fez ali dentro contextualmente. Por quê? Se a banca grifou palavras específicas no texto, ela vai usar isso como pauta de questão, né? Que é o que ela fez aqui. Então, olha, vamos aqui pensar. Acerca dos termos grifados, no segundo parágrafo do texto, está correto que se afirma em... Letra A. Apenas 3 deles têm a função de introduzir. Vamos aqui enxergar. Nós temos lá um trecho que fala assim, ó... foi ali, né, no segundo parágrafo, começa assim, foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália, de Paulo tal, que o cientista da computação, que o cientista... Aí o que eu deveria observar? A banca grifou o que, né? Foi ali que você apresenta aqui, você tem dentro do texto uma informação que foi travada entre vírgulas, que começa depois do ali e vai até o Rossi, né? Então, foi ali que eu tenho uma construção que trabalha em conjunto. Logo após, eu tenho outro termo grifado que foi com os quais. Primeira coisa que o aluno deveria compreender, não é, de imediato? Com os quais é um pronome relativo.
qual é o papel de um pronome relativo? Core salteado, assim, qual é a inerência de um pronome relativo, né? A essência dele? Retomar elementos que foram postos com uma base anafórica, né? Ele é um preceito anafórico. Então, esse termo aqui, com os quais, o objetivo dele já é retomar algo. Se é retomar, ele já é um preceito anafórico. Já marcasse, colocasse anáfora. Logo depois, você tem lá um trecho que diz assim, olha, mal sabia o tal fulano de tal que, mal sabia que, então, mal sabia isso, mal sabia que. Você tem uma conjunção integrante, que é aquele eixo, que é aquele conectivo que enlaça as orações subordinadas substantivas. E logo à frente, quando fala assim, ó, da goleada que viria, da goleada que, pronome relativo. Então, de imediato, se você apresentou dentro do trecho dois pronomes relativos, ou seja, dois eixos que retomavam bases anteriores, era a primeira coisa que deveria ser buscada aqui no texto, né? Pensando o seguinte, a banca rústica é uma banca que pauta pelas análises de anáfora, de catáfora, então seria por esse caminho. Grifou no texto, algumas palavras foram grifadas, a banca grifou algumas, o que o aluno deveria observar na leitura do texto? Esse aqui retoma, esse aqui retoma. Então são duas relações anafóricas. Com base nisso, buscar a opção correta. Quando diz aqui, olha, acerca dos termos grifados, pode-se afirmar que, quando fala B, apenas dois deles estabelecem relações anafóricas. Só os elementos que eram pronomes relativos é que estabelecem relação anafórica, né? Então fala que apenas dois deles estabelecem relações anafóricas no texto, sendo parte constituinte da coesão textual. Todo elemento anafórico faz parte da coesão textual, né? São elementos que vão dar base para que o texto faça um processo remissivo. Então, de imediato, letra B de bola inquestionável aqui, né? Então, a questão 5, dá uma olhada, só para a gente fazer um confronto das questões. A questão 4 pediu o posicionamento do autor. A questão 5 trabalhou com a anáfora, ou seja, a banca veio em seu matiz, né, em sua perspectiva de trabalho. Na questão 6, o que a banca cobrou dos alunos de uma forma geral? Foi cobrado do aluno tema, mas posicionamento do autor. De novo, né? Quando fala aqui, ó, de acordo com o texto. Quando fala de acordo com o texto, o que você busca? Qual era o tema do texto? E que de forma, qual foi a forma do autor se posicionar com base nesse tema? Então foi dito aqui, ó, letra A. As mudanças comportamentais em relação ao ato da comunicação, especialmente na escrita, têm produzido efeitos questionáveis. Essa é a que melhor se encaixa com aquilo que foi apresentado na conclusão do texto, né? Olha lá a letra B. Então, a letra A, questão 6 é a letra A, que nós vamos marcar. Questão B. O florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução. Então, ó, florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação. Não é possível evolução. Vamos pensar aqui o seguinte. Com base na conclusão, no que a conclusão pontuou, o autor falou que houve ou que haveria um retrocesso. Ele usou a palavra retrocesso lá na conclusão, né? Ele usou até a palavra regredirem. Não me assombra se as condições de vida regredirem, se as condições regredirem, as do Antigo Egito. Então não é evolução, né? Se na conclusão o autor tem uma visão negativa, né, do tema, do que foi tratado ali de uma forma geral, não vou falar que haverá evolução, tá? Letra B eliminada. Letra C. Não há possibilidade de que a comunicação por meio de símbolos ou imagens seja de alguma forma prejudicada, considerando sua simplicidade e praticidade. Não há possibilidade, é o contrário, concorda, né? Então, olha, letra C eliminada, até porque na letra C, a letra C não é o tema do texto. O aluno tem que entender assim, às vezes a banca, isso a Constitucional faz muito, outras bancas fazem, mas quem tem mais know-how nesse tipo de trabalho é a Constitucional. Ela coloca algumas construções ali só para encher linguiça, algumas construções só para desviar a atenção do aluno. Então ela coloca um conjunto de palavras, falando nada com nada, só para desviar a atenção do aluno, provocar mesmo uma pegadinha na questão. Letra C sem chance, porque na prática, o que eu devo observar quando me diz com base no texto? Qual é a opção que melhor retrata o tema, né? Então a letra C não fez isso. Letra D. O autor estabelece uma posição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal. Não é isso que o autor pontuou. O que nós conversamos? Eu tenho que tomar muito cuidado com as questões que trazem ali preceitos de generalidade, né? Ele não teve esse papel crítico em relação a todo e qualquer tipo
de linguagem não verbal. Não, ele falou especificamente de um traço, né? Então, a que melhor se encaixa aqui na questão 6 é letra A. Questão 7, vamos aqui observar. Acerca dos princípios que regem a redação oficial, assinale as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Primeiro ângulo aqui, né? Primeiro passo a ser complementado. A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica. O que é impessoalidade? A ausência de marcas individuais. Tudo aquilo que de alguma forma caracterize região, caracterize de quem escreveu o texto, as relações, as peculiaridades de quem escreveu o texto. A redação oficial, ela trabalha com algumas características que são específicas. Então, o texto tem que ser impessoal, claro, conciso, né? Ou seja, o que seria ser impessoalidade? Eu não posso agregar nesse texto nenhum valor, nenhuma marca que seja pessoal. Então, essa primeira parte aqui, ok, correta. Segundo item, um documento oficial tem como característica a concisão, claro, tratando o assunto de forma sucinta e precisa. Concisão, que fique muito claro, né? Concisão não tem a ver com o tamanho. O que é concisão na prática, na redação oficial? Escrever um número maior de informações com um número menor possível de palavras. Então, a concisão é aquele item da redação oficial, aquela característica da redação oficial que trabalha em cima das informações que são estabelecidas de forma muito clara, que não sejam repetitivas, porque o que se busca é uma informação que seja clara e bem objetiva, que não tem nada a ver com o tamanho do texto. Já houve, em outros momentos, outras questões da Consplan, que ela fez um elo entre concisão e tamanho do texto para que o aluno caísse em pegadinha. Concisão tem a ver com o fato de você escrever um número maior de informações com um número menor possível de palavras. Então, pode ser um texto relativamente grande, porém conciso, porque eu não fui repetitiva, ok? Então, segundo eixo, perfeito. Outro eixo. Na redação oficial, é necessário que haja manifestado o posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado. Ele não se posiciona dessa forma, na realidade, né? Ele não se posiciona do jeito que a banca colocou aqui, parece assim, ó, que ele tem que ter, o posicionamento do redator tem que ficar objetivo e claro. Parece assim, o posicionamento dele tem que ficar claro, facilmente encontrado no texto. Não, vamos lembrar. Ele terá, o autor, ele se posiciona de forma impessoal. Então, o texto ele é escrito na terceira pessoa, ou seja, um texto que abarca formas impessoais, né? Então, eu vou me posicionar em relação a algo, mas esse ato de se posicionar não pode agregar ali nenhuma marca individual. Do jeito que a banca colocou aqui a opção, parece que o autor ele tem que ser encontrado de forma clara no texto, né? Que ele tem que, olha, o posicionamento do redator é necessário que haja manifestado o posicionamento do redator objetivo e claro. Parece que o posicionamento dele tem que ficar claro, encontrado claro no texto. Olha como é que deveria ser escrito. Que o autor se posiciona garantindo a impessoalidade. Ele se posiciona garantindo que as características da redação oficial sejam preservadas, né? Então, assim, a opção ela ficou solta de uma forma como se desse aqui a entender de uma forma ambígua que o autor precisa se mostrar no texto. Não é isso, tá? Então, olha, nessas questões de redação oficial, se o próprio item não é claro, já se considera uma questão errada. Então, já se considera falsa questão, tá? Então, pode marcar o F aqui de falso. No outro quadrinho, né, para completarmos, a utilização dos pronomes de tratamento de forma correta é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações. Sim, sempre se cobra um emprego adequado de cada pronome para que haja uma padronização, para que a comunicação seja impessoal, condizente com o cargo, condizente com a função, né, a qual o texto será enviado. Enfim, questão aqui que só cabe a letra C mesmo. Nas questões 8, 9 e 10 foram questões específicas sobre os servidores do Pará, né? Relações específicas, ok? A questão 8, 9 a 10 é leis específicas sobre os servidores do Pará.
Na parte, então, dos conhecimentos gerais, nós temos uma prova de língua portuguesa um pouco mais objetiva, ainda assim seguindo com o perfil da Consplan, que é um perfil acentuado, né, em anáfora, em tema, em posicionamento do autor, né, ela sempre traz esse traço acentuado, né, essa perspectiva de trabalho, em processos remissivos e em coesão. Na parte de conhecimentos específicos de língua portuguesa, nós tivemos aqui diversos gêneros, tirinha, né? Nós tivemos aqui à frente crônica, enfim. O aluno ele deveria concentrar o olhar em cada gênero e a finalidade de cada gênero. Por exemplo, aqui na tirinha, quando fala assim, ó, tendo em vista a concepção interacional da língua, assinar a afirmativa correta. Então, olha, a letra A é ter maldade na hora de responder. Olha lá, a letra A. A sequência de placas apresentadas demonstra a constituição de informações explícitas, necessárias e suficientes ao entendimento do personagem leitor. Gente, quando você faz leitura de um texto, olha como é que a letra A pode ser eliminada assim, de imediato. Quando você faz leitura de qualquer gênero, as informações explícitas elas não são suficientes para que se entenda um texto. Todas as vezes que você faz a leitura de um texto, já se envolve tanto informação explícita quanto informação implícita. O leitor, ele trará todo o seu conhecimento de mundo, né? Todos os seus conhecimentos prévios para interagir com as pistas que foram deixadas naquele texto, que são as marcas explícitas, para que em conjunto as relações explícitas com as implícitas, o sentido seja criado. Então aqui, por eliminação, o aluno chega às respostas, né? Então, por exemplo, na letra A aqui, somente as informações explícitas eram necessárias? De forma alguma, a letra A elimina, né? Na letra B, quando fala assim, o código linguístico e seu conhecimento são compreendidos e interpretados corretamente pelo personagem, ainda que demonstrem ser um receptor passivo, né? Essa parte específica de língua portuguesa, todos os professores de língua portuguesa estudam e compreendem e trabalham assim, né, da seguinte forma, que o aluno ele tem que ser ativo nos seus conhecimentos, ele constrói os seus conhecimentos, né? Então ele não é um receptor passivo ali, não, ele interage com o texto, é uma língua embasada num aspecto interacionista, né? Se é uma língua vista pelo preceito interacionista, que é o que uma base nacional comum curricular preceitua, que é o que os PCNs pontuam, né? As nossas leis, diretrizes e bases, elas pontuam. Então, o que você tem uma língua em processo vivo. Então, automaticamente, você não é passivo, você não aborda apenas informações que são o quê? Explícitas, né? Então, a letra A eliminada, a letra B eliminada, olha a letra D como que tem que ser eliminada também. Uma possível alteração da ordem sequencial das placas não implicaria mudança de sentido ou possível comprometimento da coerência textual, tendo em vista o entendimento expresso pelo personagem leitor. Se você faz a leitura de uma tirinha, a tirinha ela apresenta traço cronológico, né? O que seria esse traço cronológico? O entendimento de ações. Como que você pode mudar as placas, né? Os balãozinhos, as placas de lugar, né? Porque essa tirinha, nós temos aqui o gatinho, o personagem, e do lado placas em que houve escrita, né? Em cada placa houve escrita. Toda tirinha ela segue uma ordem sequencial. Se você troca essas placas, esses balões de posição, trocando, pegando o terceiro, colocando no segundo no primeiro, enfim, você muda a ordem cronológica da informação e consequentemente, a tirinha não se faz com sentido, né? Então, por exclusão, uma opção que serve aqui é a letra C. A produção de sentidos, demonstrada pelo personagem na expressão do último balão da tirinha, reflete o exercício de uma interatividade complexa realizada entre texto e sujeito, que é o que você tem hoje em dia. Existe o entendimento de que todo texto exige do leitor uma atividade, que é a banca que falou que é uma atividade complexa. Nessa complexidade, o que você entende? Por que ela chamou de atividade complexa? Porque ela já entende que por detrás das informações explícitas, você irá trabalhar as informações do quê? Implícitas, por um processo de inferência. Essa atividade complexa é o que a banca Consplan chama de inferência, né?
Então aqui na parte de conhecimentos específicos, nós tivemos vários gêneros, né? Enfim, o aluno deveria compreender que em todos esses gêneros a essência estava na própria questão. Por exemplo, no segundo texto que diz coisas e pessoas, olha o E, ligando as duas junções. A banca pergunta sobre essa construção, sobre a relação do título, né? Primeiro a banca já vai te perguntar qual é o gênero que embasa esse texto aqui, ó, coisas e pessoas, né? Mário Quintana, né? Caderno aqui, ó, ok, vamos lá, quando fala aqui, ó, a partir dos elementos estruturais, o conteúdo apresentado no texto e seu propósito comunicativo, é correto afirmar que coisas e pessoas pode ser classificado como uma crônica. Por que isso pode ser uma crônica? Porque é um texto que traz ali, que narra fatos do cotidiano ali do autor. Ele traça acontecimentos da vida do autor. Então, se ele faz esse link, o que você tem é uma crônica, né? Outra coisa, quando fala aqui, por exemplo, quando fala lá embaixo, na questão 25, após a leitura do texto e considerando seu contexto, pode-se afirmar, quando o emprego da conjunção em relação à titulação do texto, que o sentido produzido indica, era uma prova que exigiu do aluno ali atenção. Atenção, maldade com as pegadinhas e atenção. Mas a banca trouxe enunciados mais objetivos, então o aluno ele teve uma vantagem um pouco em cima dessas questões, né? Ele teria só que ter atenção e lembrar qual é o perfil da banca, que não é um perfil fácil, é um perfil cheio de malícia, mas dava aqui para mexer. Quando fala a relação ali do título, quando você aborda um título, que você deve pensar prioritariamente quais eram os conectivos que foram colocados naquele título, né? Houve empregos determinantes, houve empregos conectivos. Quando fala coisas e pessoas, que é o nome do título aqui, ó, coisas e pessoas, o que você vai entender? Olha lá. Então, olha, a conjunção em relação à titulação do texto indica, né, o sentido ali, ela abarca qual sentido? Compensação de um elemento em relação ao outro. Não é compensação. Ele fez uma junção, uma união. Acrescentamento de um elemento em relação ao outro. Olha, acrescentamento, você pode até pensar porque existe aqui dentro um processo adjetivo, mas é o que eu sempre digo. Marcar se você iria escolher na letra B e desse uma olhada se não existe uma melhor. Letra C, sobreposição. Não há sobreposição. Se você liga, os dois apresentam a mesma importância. D, estabelecimento de uma relação de um elemento para com o outro. Existe uma relação de um elemento para com o outro, ou seja, uma relação de adição. Entre a letra D e a letra B, o que você entende? Que é a letra D que tem que ser marcada como certa, por quê? Quando você fala na letra B, acrescentamento, parece que já havia um elemento e o outro foi só foi acrescentado. Então é como se esse se bastasse por ele apenas e eu acrescentei um algo só para fazer uma junção, que não é o sentido que foi colocado aqui. A Consulplan tem que ser vista e compreendida pela seguinte perspectiva. É uma banca que sempre enlaça duas possibilidades para que o aluno fique em dúvida. O aluno deve sempre marcar a opção mais completa ou a menos errada, ok? Porque não existe em concurso público uma questão que é 100%, uma questão redondinha. Então, o que você marca é aquela que de alguma forma envolve, abraça a outra. Então, entre a letra B e a letra D abraça a letra B. Ou seja, ela imbui a letra B. Então, entre B e D, marcamos a D. Enfim, foi um texto que cobrou dos alunos análise sintática, aqui na questão 26, quando fala, examine os textos destacados, os trechos destacados a seguir. Quando diz assim, ó, as expressões destacadas exprimem uma circunstância que modifica o sentido de um verbo, com exceção apenas de. Olha, quando disse que exprime uma circunstância, o que a banca cobrou do aluno? Quando se fala circunstância, o que você tem na realidade é um processo adverbial. Então aqui ela pediu indiretamente análise sintática, né? Não trazendo os nomes morfológicos nem os nomes sintáticos, mas ela exigiu do aluno uma análise sintática. Então o aluno deveria compreender assim, ó, no primeiro item, 1, o general passou a figurar com mais frequência no noticiário. Com mais frequência é um modo, advérbio de modo, no noticiário, advérbio de lugar. 2, afirmou em entrevista ao programa do jornalismo Roberto Dávila. Afirmou ao programa, quem afirma algo a alguém. O que você tem agora é um objeto indireto. Então, a questão, o item 2
você não tem nenhum traço de circunstância, porque o que você tem ali em análise sintática é um objeto, é um substantivo em função de objeto, complementando ali o verbo. Na questão 3 e na questão 4, nós temos advérbios também. O que se vê no crime organizado, advérbio de lugar, né? Olha lá na 4, ocupar um espaço central no debate sobre criminalidade e violência, advérbio de lugar. Então, a única opção que não abarca relação de circunstância é a opção que diz aqui, que traz o número 2, que vai ser a opção letra A, ok? Em todos os outros ensejos, houve relação de circunstância, ou seja, houve trabalho de advérbio. É o que eu disse nos nossos cursos, né, de uma forma geral, todos os cursos que foram voltados para a banca Consulplan. Principalmente no curso Português Absoluto Foco Consulplan. A banca, muitas vezes, não usa o nome da classe para abordar a função sintática. Ela usa o conceito. Então, quando ela fala processo circunstancial, o que ela quer, na realidade, é um advérbio, né? Então, foi uma prova que trouxe a marca da Consulplan. Ela trouxe na parte específica aqui, de novo, a anáfora, lá na questão 34, fazendo um apanhado geral da prova na parte de conhecimentos específicos de língua portuguesa, quando ela pede aqui, dentre os termos grifados nos trechos a seguir, é possível reconhecer que a função anafórica foi ativada para manutenção do referencial textual, com exceção de... Então, todos os pronomes que fossem relativos, eu já poderia marcar de alguma forma como base anafórica. Na letra A nós temos um pronome relativo, na letra B nós temos um pronome demonstrativo, que é outro meio anafórico. Na letra C, olha o que a banca grifou, um A com crase, um A com acento grave indicativo de crase, ou seja, uma preposição. A preposição seguida de um artigo, a preposição em si, o que nós estudamos nas classes de base e nas classes de subbase? A preposição e a conjunção são eixos de conexão. Elas não têm por perfil substituir elementos que foram citados. Então, letra C que nós vamos marcar. Por quê? O que a banca grifou na letra C? Um A com acento grave indicativo de crase. Qual é o objetivo desse acento grave indicativo de crase? Sinalizar que houve a junção entre um A, que era artigo, e um A, preposição. O que a preposição é? A preposição é conectiva, então ela estabelece o quê? Ligação. Se a preposição estabelece um conectivo, ela não tem por perfil o quê? Substituir nada. Na opção A, B e D, nós temos pronomes. Na opção A e na opção D, pronomes relativos. Na opção B, pronome demonstrativo. Então, o que nós temos aqui na realidade são o quê? São processos anafóricos. A única opção que não traz esse perfil anafórico é a letra C. Então, de uma forma geral, a banca, mesmo na parte dos conhecimentos específicos, ela trouxe identidade. Quer trabalhar com anáfora, quer trabalhar com as relações dos gêneros textuais, fazendo diálogo de um texto com o outro, né? E ela sempre sintetiza em charge, crônica, tirinha, é o viés da banca trabalhar. Bom, de uma forma geral, não vejo possibilidade de recurso em nenhuma das questões, ok? Ela trabalhou aqui com o posicionamento do autor também lá na questão 38, da prova específica de português, né? Ponto de vista, de novo, na questão 39, né? Na questão 41, uma questão muito tradicional de uso de porquês, né? Na questão 40, de novo, posicionamento do autor. Então, não existe, a meu ver, possibilidade de recurso, ok? Nós temos aqui ainda uma prova que garantiu o perfil da Consulplan, com uma certa vantagem em relação às outras provas que a banca Consulplan elaborou bem recente. Nas outras provas que a banca Consulplan elaborou, os enunciados eram mais longos e um pouco mais conflituosos, eles eram menos objetivos, né? Então eram enunciados que o aluno, o candidato, ele deveria parar, eram enunciados que exigiam do aluno mais atenção, mais maldade. Para essa prova do Estado do Pará, nós tivemos uma prova que garantiu o perfil da Consulplan com um pouco mais de objetividade. A banca ainda não conseguiu ser 100% clara nos enunciados, mas ela já conseguiu ser um pouco mais objetiva. Bom, fico por aqui, desejo a vocês sucesso, ok? A meu ver, como eu disse a vocês, não é cabível recurso em nenhuma questão, tanto na parte de conhecimentos gerais como na parte de conhecimentos específicos, porque não vi nenhum problema aqui de nomenclatura ou
de empregos de termos, né? Como a Consplan sempre faz, mas essa prova ela não apresentou nenhum tipo de problema assim. Desejo a vocês um grande sucesso, um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau, meninas.